Olá, eles que lutem no ar, eu sou o Gabs e esse é o seu podcast que é o puro suco do entretenimento e eu já tenho aqui uma convidada de garbo e elegância e olha que eu não faço isso sempre. Na nave mãe temos João aqui mais uma vez comandando, deixando a gente bonito. E antes de apresentar minha convidada a fazer o momento LinkedIn, eu vou fazer um pedido especial para você que está nos assistindo. Já deixou o like? Já se inscreveu? Aproveite também para comentar aqui. Então puxa a sua cadeira, faça como um boteco e senta com a gente. Tem um lugar só para uma pessoa e que seja você. Então, por favor, sente com a gente. E também um outro recadinho importante. Se você quiser patrocinar o Eles que Lutem, este humilde canal, aparecer para milhares de pessoas, milhões de pessoas nos nossos cortes TikTok com 300 mil seguidores, por favor, eu deixei aqui um e-mail para você entrar em contato e ajudar esse conteúdo artesanal. É isso. Então vamos agora ao momento LinkedIn da minha convidada. Estou muito feliz que ela está aqui. Por quê? Por quê? Digo já. A nossa próxima convidada é a primeira narradora de futebol, não da TV brasileira, mas da TV da América Latina. Olha, é uma percursora, viu? Ela tem mais de 1000 jogos narrados e hoje tem o seu grito de gol solto nos canais ESPN. Já quero deixar um abraço aí para a ESPN por ter liberado o seu talento. Então seja muito bem-vinda ao Eles que Lutem, Luciana Mariano. Aê! Muito bom! Eu que agradeço. Feliz a beça de estar aqui. Eu acho que é sempre um privilégio quando uma pessoa quer nos ouvir, né? Ah, sempre bom, né? Eu acho isso bem legal. Então, eu tô muito feliz de estar aqui para trocar esse papo com você. E eu tô muito feliz em ouvir a sua história, a sua trajetória, porque não é para qualquer um chegar onde você chegou e não é para qualquer uma. Ou até então não era. Não e era. agora é. Graças à sua trajetória também, eu quero ouvir um pouquinho mais. Mas começando da pergunta clichê que eu sempre faço para todo convidado que senta aqui, qual pergunta que eu te fizesse agora, Luciana? Você já ia me odiar logo de cara. Uma pergunta clichê, logo de cara. Que eu iria te odiar? Que você ia falar, nossa, não acredito que ele fez essa pergunta. Ia te deixar entediada. Nossa, não tem. Não tem? Não. Que bom, né? Que bom. Então eu já tenho carta branca agora. Não pode falar que se arrependeu. Não pode. Tá gravado, não tem como voltar. Não tem como voltar. Não tem? Acho que não, a princípio não. Eu acho que eu fui me resolvendo ao longo do tempo com as coisas, com as coisas que eu faço, que eu vivo, que eu não tenho nenhum segredo pra ninguém, acho. Que bom. Talvez coisas que eu ainda não tenha falado, que eu não tenha dito, mas nada que não possa ser dito. Ah, isso que é bom. Coisas que não disse em nenhum lugar é bom, que o UOL, o pessoal do UOL, ele tá assim, ó, na tela. De antena só esperando. ligada. Eles já estão com a aba aberta pra digitar, viu? Então, eles já estão com a aba aberta. Mas eu quero, então, fazer uma outra pergunta, porque eu divido as pessoas entre nostálgicas e as pessoas que só olham pra frente. Você tá em qual time? Eu tô no do meio. Você tá no do meio. Às vezes eu tô nostálgica, às vezes eu tô só olhando pra frente. É de fases. Mas as fases nostálgicas são muito menores do que as que eu tô olhando pra frente. Porque eu fiz com o meu passado, e tento fazer isso sempre, esse exercício de... Peraí, tem alguma coisa aqui que não tá muito bem resolvida, vamos olhar, vamos resolver e vamos embora, entendeu? Então, eu olho pra saber pra onde eu tô indo. Que bom, eu também sou assim. Eu não sou tão nostálgico, não. Eu sou muito mais com o pé no futuro. Mas quando a nostalgia me bate, aí ela fica um pouquinho. Mas na maioria das vezes, 90%, eu tô olhando pra frente sempre, assim, nessa busca. Dizem, né, que hoje não tá mais na moda, né? Que a tristeza é uma coisa que ninguém fala, que fica todo mundo meio que tentando se esconder e tal. Mas esquecem, né, que ela tem uma função. A tristeza, a melancolia, é um convite para reflexão. Significa que alguma coisa precisa ser vista. Então, é importante. Também todos esses momentos nos ajudam, né? A Recalcular crescer, a rota, né? Recalcular a rota, pois é. Gostei. Então, eu quero saber também quem era a Luciana criança. Quem era a Luciana? Nossa, espoleta, arteira. Dava trabalho? Quando eu pergunto para minha mãe dos 4 filhos, quem era mais, assim, mais estrelosa, mas ela dá uma risadinha e fala, sabe? Fala, era você, porque você era falante a beça e tinha umas coisas... Pimentinha, meio, sabe? Falava coisas que eventualmente não deveria falar, continuo fazendo isso até hoje. Mas, enfim...
Então, então eu era espoleta, assim. Mas eu era uma menina pobre, do interior. Pobre continuo sendo, tá, gente? Mas assim, do interiorzão mesmo, né? Filha, os meus pais vieram da roça mesmo, né? Eles são filhos da leva italiana que chegou no Brasil para substituir mão de obra, Sim. né? Então, eles trabalharam muito nos campos de café e tudo mais. Então, foi uma infância extremamente simples. A gente tomava refrigerante, por exemplo. Eu dou muita risada quando eu lembro disso. Refrigerante a gente via uma vez por mês. E o nosso presente de Natal era ir num lugar chamado Jumbo Eletro, que existia na minha cidade, para tomar. Olha isso, gente. Prestem atenção quando vocês forem reclamar que, eu não ganhei um negócio. O nosso presente de Natal era ir nesse lugar para tomar uma vitamina de frutas. Esse era o presente, entendeu? Não era nem o milkshake, né? Não existe milkshake, era muita ostentação. Era uma vitamina de frutas e a gente voltava num fusquinha com melancia no motor, era uma coisa muito, muito legal, assim. Então foi uma infância gostosa. Foi livre. Qual cidade? Jundiaí. Jundiaí, grande Foi Jundiaí. livre, pobre e muito alegre. Que bom, né? É aquela infância que você... Se foi espoleta, eu já sei que a infância foi boa, né? Porque tá sempre aprontando, se tá quieta, tá aprontando e tudo mais. Você disse que você sempre falava muito. E falava até fora de hora. Eu quero entender como foi essa transição de carreira para chegar até narrar. Como foi isso que aconteceu, esse momento que você sentiu que a sua veia era comunicação? Gente, assim, não teve um momento... porque eu sempre explico, né, para as pessoas o seguinte: uma coisa é você planejar a sua vida. E quando é que você planeja a sua vida? Quando você tem condições. Se eu estiver batendo aqui, vocês falam, tá? O que faz barulho, gente. Obrigada. Então, assim, você planeja quando você tem condições de planejar. Sim. Ou seja, quando você tem grana, quando a tua família tem condições de fazer isso. Na minha vida, nada foi planejado, porque a gente não tinha essa condição. Era assim, faz o que dá e vai nessa, entendeu? Então, apareceu o trabalho, não interessa qual pega. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos, então eu tinha que ficar naquela coisa de tentar conciliar colégio com trabalho. E num desses trabalhos em que eu era secretária ou eu vendia plano de saúde, mas eu era muito nova mesmo, eu tinha 16 anos nessa época. Teve um jogo de futebol da empresa, não sei como é que foi que surgiu a história, e eu nem jogava futebol. Mas nós em casa, nós éramos ligados assim ao esporte. Tipo, meu irmão jogava vôlei, minha irmã lutava karatê, eu joguei um tempo handball, e isso tudo porque tinha áreas públicas lá em Jundiaí, ainda tem, né, o bolão, que é bem legal. E então a gente tinha como praticar, como fazer isso. E aí surgiu esse jogo do nada, disseram, não, vamos fazer um jogo festivo, não sei o que tal, vamos jogar num campo de areia, futebol tal, mas feminino, só com mulheres, né? Da empresa, mulheres... Eu falei, beleza, vamos. E a gente jogou, foi treta pra tudo quanto foi lado. E eu não sei, mas treta mesmo. Treta, briga? Briga. Vestiário. Mas na empresa? Aí é que estão os maiores... E o decoro corporativo? Não, que não existia, aquela compliance, imagina, esquece. E aí, quando terminou o jogo, tinha um pessoal da rádio transmitindo, da rádio local. Acho que devia ser um acordo ali, tipo, pagaram pra ele, porque não era uma coisa, né? E aí, ninguém queria falar. As meninas, Deus me livre, eu não falo em microfone, não sei o que lá. E eu falei, gente, deixa que eu falo logo, vamos acabar logo com isso, porque, rapidão, hein, vambora. E aí eu falei, eu acho que isso era um casal que estava apresentando esse programa, que estava fazendo a transmissão e tal. E eles disseram, nossa, você fala bem, desinibida e tudo mais. Você não quer passar lá na rádio? Eu falei, passo. Eu não tenho o que fazer mesmo, né? Pobre não tem muita diversão. Chegava no final de semana, eu tinha o que fazer. Ficava sábado e domingo olhando pro teto. Falei, vou, lógico. E aí foi muito legal, porque preencheu esse vazio da minha vida. E aí eu comecei a fazer resumo de novela e horóscopo na rádio. E passou, sei lá, acho que um ano. Eu mantinha os dois trabalhos, ainda estudava, era uma confusão, sabe?
E realmente eu penso, eu tinha que ter aquela idade, porque nessa, para aguentar o tranco, ia ser muito difícil. E aí eu lembro que faltou um cara da equipe de esportes, porque ele adoeceu, aconteceu alguma coisa. E aí o nosso chefe lá falou: Ó, você acha que você dá conta de fazer? E dentro eu pensei, claro que não. Né? Mas eu falei, claro, porra, Estamos aqui. nasci para isso. E aí eu fui fazer galera e tal, e era muito legal. Eu ficava cobrindo o Paulista de Jundiaí, né? O tricolor, o galo jundiaiense. Ai, gente, sei que a gente não tá bem, mas eu continuo sendo uma torcedora fanática. E aí, calhou que foi uma boa época do Paulista. E eu comecei fazendo galera, então eu ficava na torcida, cobrindo torcida. O povo subia bandeirão em cima de mim, era maravilhoso. Eu achava isso muito legal. Eu ficava na porta do estádio, cobrindo. Chegavam o pessoal que não pagava, chegava o pessoal que não pagava, tipo os idosos, não sei o que tal, aqueles sócios de 1900 e não sei quanto. E eu, ai, que bom, e entrevistava essa galera e tal, tribuna. E aí, outro dia, faltou um repórter de campo. E era um jogo para acontecer em Bauru. E eu era a única mulher no ônibus da imprensa, imagina. Né? Se a gente está falando ainda hoje uma desigualdade, você imagina naquela época, né? Era 93, 94. Ai, meu Deus, acabei de entregar a idade, né, gente? E aí, eu falei, gente, eu sou a pessoa para fazer isso. Claro que não, né? Mas assim, de tanto ouvir, eu já meio que tinha aquilo, sabe? Tinha uma ideia, pelo menos, né? Do timing de entrada, porque eu fazia plantão, então eu acompanhava a transmissão. E aí eu não parei mais. Nunca mais. Não mais, nunca mais. Larguei o emprego porque já não dava mais. Aí eu conheci a Regiane Ritter trabalhando num jogo em Campinas, no Moisés Lucarelli, mas era assim, era Ponte Preta e Palmeiras. E eu só vi aquele cap loiro vindo na minha direção. Como que foi esse encontro? Que é outra grande percursora também, né? Ela, sim. É a número Regiane, 1, né? Em reportagem de campo, a Regiane ficou com uma trajetória muito marcada, especialmente porque ela entrava em vestiário, porque era assim, eu tô fazendo meu trabalho independente do meu gênero, entendeu? E ela peitou isso, mas numa época em que ninguém na vida se atreveria a fazer o que ela fez. Ela foi... E eu sabia da existência dela. Só que eu nunca imaginei que ela saberia da minha existência, porque a gente não ouvia falar de mulheres naquela época. Você imagina que a gente não tinha smartphone, não tinha rede social, não tinha nada. Era no boca a boca. Então, e aí eu vi ela vindo na minha direção e eu pensei, gente, ela vai passar reto, porque não é comigo que ela quer falar, né? Ela vai passar, eu só fiquei olhando, eu tava de fone e tal, toda paramentada, torcida, gritando, aquela confusão e tal. E ela veio na minha direção e falou assim, você é a garota que tá fazendo futebol em Jundiaí? Falei, sou. Ela falou, você vai trabalhar comigo em São Paulo. E na semana seguinte eu vim para São Paulo, entrei na Rádio Gazeta e também não parei mais. Nunca mais. Nunca mais. E tinha muita gente boa também nessa Rádio Gazeta com você, alguns grandes nomes, né? Foi o projeto da Rádio Gazeta de colocar 15 horas de esporte no ar. Então, tipo, tava todo mundo na Rádio Gazeta. Então, eu tava com o Mauro Betting, eu tava... Nossa, eu não vou nem Tava mal de começar. companhia, né? Tá péssima. Você imagina pra preencher 15 horas... Tinha que estar todo mundo. O mundo tava lá. E quem não tava já tinha passado. É. Então... Foi assim. Daí pra narração... Foi a transição depois do rádio pra TV. Que o Luciano Borges, que trabalha comigo ainda hoje na ESPN... Ele me convidou para ir para a produtora do Osmar Santos, porque ele falou, olha, você tem que aparecer no vídeo, você tem que estar no vídeo, você tem um bom visual para isso e tal. E eu falei, ai, gente, não sei lá. E aí eu perguntei pro meu chefe na época, o César Teixeira e a Regiane Ritter, né? Eu falei, o que vocês acham? Vai embora, cara. Vai embora. E a Solange Serpa, que era diretora da rádio... Tinha acabado assim, Luciana, eu quero te dar um aumento e vou te promover. Eu falei, uou! Né? Pô, era a Rádio Gazeta. E não pagava mais, então, o vídeo ali com Osmar Santos e tudo mais? Pagava menos. Ah. Porém,
era uma oportunidade que eu ainda não tinha experimentado e podia dar certo. Mas a nossa cabeça do pobre fala assim, putz, acabei Eu de ganhar preciso um garantir aumento, isso vou aqui, garantir. gente. Vamos garantir isso aqui. Mas aí eu os ouvi. Ainda bem que eu estava de mente aberta para ouvir. Eu falei, não, então tá, se vocês estão dizendo, eu vou confiar. E aí eu lembro assim, então, mas tem que ser agora. Eu falei, agora quando? Já. E eu lembro que eu atravessei o prédio da Casper Libero e já fui gravar no prédio da Fiesp em frente. Simples assim. Simples assim. Aí foi que eu vi uma câmera pela primeira vez na vida na minha frente e comecei a lidar com aquilo. E aí veio a transição. Aí fui, né, para algumas outras produtoras. Fiz trabalho para a Fundação Roberto Marinho, para outros lugares. E aí o Mauro Betting, que tinha trabalhado comigo na Rádio Gazeta, falou, viu, você viu que a Bandeirantes está fazendo um concurso chamado Golaço para descobrir a primeira narradora de futebol do Brasil? Falei, não, e nem quero. Ele falou, não, mas, cara, por que você não tenta? Eu falei, Mauro, porque eu não quero, eu tô com 15 mil projetos, tá tudo... Imagina, para aquela garota que pegava metrô, pegava 5 condições para chegar, 5 condições para voltar, dormia 3 horas por noite, porque ainda tinha que fazer, ainda tinha que estudar. Para mim, eu tava no céu, eu tinha comprado um tijolão, eu tinha comprado um carro, tinha tirado carta. Eu falei, gente, a vida deu certo pra mim. É o máximo. Porque eu não tinha essa expectativa, entende? E para minha mãe e pro meu pai, eles não tinham esse negócio de você tem que dar certo. Nada disso, sabe? Era muito leve isso em casa. Era, ó, você paga suas contas e o resto tá por você. E eu achei isso maravilhoso. Porque hoje eu vejo que nos deu uma liberdade de nos encontrarmos, cada um no seu espaço, entende? E aí, o Mauro falou, mas tem uma grana boa aí no negócio. Eu falei, peraí. Falou Como meu nome. assim? Pra ver que como algumas coisas quando tem que acontecer, né? Quando ele falou o valor, era exatamente o valor que faltava pra eu quitar o meu primeiro carro. Falei, gente, isso é um chamado. Eu vou. Aí eu fui, ganhei, a Band me contratou, quitei o carro e continuei. Boa, mas calma, porque isso tudo, ela tá falando de uma forma muito humilde, mas pera lá, 21 anos. 21 né? anos. Imagina, 21 anos. Chega lá no programa, né? E quem eram as pessoas, assim, desse concurso da primeira narradora? Porque é importante você colocar, porque como ela falou aqui, eu ganhei, e aí aconteceu... Não, pera, conta pra gente, quem era esse povo? Porque essa iniciativa era do Apito Final. Sim. O programa Apito Final, que era comandado pelo Luciano do Vale, que tinha na mesa o seu Armando Nogueira, o Roberto Rivelino, o Gerson Canhotinha, quem mais que estava? O Riva, já falei, o Mauro Betting, que tinha acabado de chegar. Acabado de chegar assim, né? Assim, era uma bancada de muito peso. Sim. Silvio Luiz, vez ou outra, estava lá. Eu acho que o Silvio... Enfim, era uma bancada... Tem até uma foto, mas assim... só tinha fera. E além do voto deles, tinha que ter o voto popular. Então, a cada rodada, a gente narrava um trecho e a cada rodada tinha que passar por essa bancada e pelo voto popular. E aí ficava uma das que se apresentavam. E eu fui ficando até o ponto em que, não tem mais ninguém e você ganhou. Você fechou a fábrica. E eu lembro do dia de pegar o cheque e falar... Pegar o dinheiro na mão. Meu Deus, não acredito, cara. Você acreditava? Logo quando você entrou no concurso, você acreditava que você ia ganhar? Não, imagina. Até porque todo mundo que trabalha na área tem essa noção. Quem narra, normalmente exerce quase todas as outras funções. Já quem exerce as outras funções não necessariamente vai narrar. Verdade. Então, porque a narração realmente o mais difícil. Né? Você improvisa durante 2, 3 horas, dependendo do tempo. Você memoriza ou se adapta a decorar nomes e é 100% improviso. E não dá para você florear, não dá para... É realmente muito complicado. Eu senti isso na pandemia, que a gente ficou fazendo
cada um tinha meio que um estúdiozinho próprio, né? Que a ESPN mandou um kit para cada um e tal. E eu narrava de casa. E aí, o que acontecia muito? Caía a transmissão. E assim, eu vi muito comentarista, e eles são maravilhosos comentaristas, entendeu? Mas quando caía o comentarista, eu tava de boa. Mas quando a pessoa que estava narrando caía, o comentarista ficava, dependendo da condição, vendido. Exatamente. Porque como é que dos comentários você sai narrando? É uma coisa complicada. Já quem tá narrando vai levando, entendeu? Sim. É um anfitrião, né? Um anfitrião. Isso, tá conduzindo a transmissão e tá ok. Eu não sei nem o que você perguntou não, mesmo. Exatamente. Você falando assim, eu ganhei e tal. Mas não, tinha todo mundo nessa bancada. Não, era muito difícil. Era muito difícil. Você não sabia se ia ganhar. Mas o mais difícil, eu não sabia de jeito nenhum. E assim, ali eram recortes. Então, Luciana, você vai narrar o gol do fulano em tal jogo. E eu fui indo. Falei, isso é fácil. Pensava. Porque quem enfrentou rádio em cidades do interior, que você puxou fio, levou choque, que o salário... Eu lembro, meu primeiro salário, eu saí da rádio e fui comprar um pão de queijo. Acabou o meu salário. Foi isso. Entendeu? Então, quem sai dessa dificuldade, não tem mais dificuldade. Todo o resto passa a ser mais tranquilo. Eu achava. Até que, quando a Band me contrata, eles marcam imediatamente a minha estreia. Que foi em 1997, em setembro. Que eu não lembro exatamente qual dia foi. Mas era em rede nacional. Era horário nobre. E não tinha essa de off-tube. Off-tube, para quem não sabe, você não tá no lugar, né? Você tá dentro de uma sala fechada, olhando na TV, narrando. E não, era in loco. E naquela época, o nosso in loco significava ter caminhão de transmissão e tirar a imagem dali, subir sinal, como a gente... Titia depois explica isso melhor. Porque, né, é muito complicado para as gerações mais novas, né? Dizer tirar sinal, subir sinal, enfim. Mas quando eu cheguei para narrar, eu já estava muito nervosa. Porque uma coisa é você fazer um recorte, outra coisa é você ficar no ar, ao vivo, improvisando durante 2, 3 horas. E na Band, baita responsabilidade, entendeu? O canal do esporte. E eu nunca tinha feito uma narração de 2 horas. Tinha isso também, era só ali Era só recorte. Você narrava só o story, digamos assim. Isso, entende? Não era a live, Você narra o gol. Beleza, você assiste ali, fala, tá, teve um arremesso ali, tocou pro outro, toque de cabeça, papum, gol, show. Você não sabe o que vai acontecer. Naquela época, vamos lembrar de novo, não tinha smartphone, não tinha rede social, não tinha computador em loco, era só em redação. E para piorar a minha condição, eu ia fazer um jogo do torneio da primavera de futebol feminino. Entre São Paulo... Gente, eu não consigo me lembrar se era Vasco, Botafogo... Mas era um time do Rio de Janeiro. E o São Paulo era o crème de la crème na época. E aí, como é que a gente tinha informação? Ó o tamanho da complicação. Não tinha. Não tinha. Se hoje a gente tem dificuldade e o futebol feminino é massivamente amplificado nas redes sociais e a gente não tinha redes sociais, logo, nós não tínhamos notícia em lugar nenhum. Piorou do feminino. Então não era assim, peguei um jornal, tinha na página de esportes que eu vou saber tudo o que está acontecendo. Não tinha, gente, não tinha. Então eu e a Carla França, na época, que estava comigo, e o Roberto Rivelino para comentar. Só isso. Tava fácil minha vida. Então assim, eu não dormi 3 noites, me dá uma agonia só de lembrar, meu Deus, foi muito difícil. E aí, eu e a Carla, eu falei, olha, a gente vai ter que se virar aqui. E por isso que o rádio realmente é uma escola. Tá, como é que eu me viro? É básico do básico. Desce lá no campo e vai falar com a galera. Cheguei lá, e aí? Tudo bom? Boca de vestiário. Chega aí. Fala aí o nome das meninas pra mim com número. Era tudo que eu tinha. E era assim, bota aí, Cisleide do Amor. Falei, meu Deus, cara, como é que eu vou chamar essa menina? Qual o número da camisa dela? É número 10, obrigada. E assim,
Pô, depois que eu fui saber que era Cici. Só isso, né? Pô, artilheira de Copa do Mundo. Assim, foi a jogadora que lançou o futebol feminino do Brasil pro mundo. Era a Marta antes da Marta, que as meninas falam, né? Exatamente. Inclusive, se tivesse toda essa exposição na época da Cici, meu Deus, ela teria sido a melhor do mundo, sem dúvida alguma, sabe? E aí, você entra para narrar com 22 nomes, 22 números. Sem SofaScore, é sempre bom deixar claro, né? Esses Gente, aplicativos não tinha. SofaScore. Isso aqui não existia. Era um papel, uma folha, com os nomes, nome das técnicas, dos técnicos na época, e banco de reservas. E aí, vem do estúdio, foi a Silvia Vinhas, que estava no estúdio. Eu tive que entrar ainda no Jornal da Band com o Paulo Henrique Amorim apresentando. Depois do jogo ou antes? Ah, que era só pra deixar você mais relaxada, né? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí? Luciana, boa noite. Na hora que você ouviu... Salvem! E eu tive que entrar e falar e tudo mais. E aí subi pra cabine, que foi difícil. Eu nunca senti a perna tão pesada na fita, meu Deus. E a cabine tava apinhada de jornalista, porque eles queriam tirar foto, eles queriam mostrar. Registrar, né? Momento jornais histórico. mais importantes de São Paulo e tal. E aí, quando a Silvia entregou, que abriu e eu ouvi o "Você tá no ar", foi, sem dúvida alguma, a primeira coisa mais difícil que eu já fiz em toda a minha existência. Com a real sensação de eu vou morrer. Assim, tá tudo acabado. Mas eu acho que com o preparo que eu tinha do rádio, de improvisar, e claro, um pouco da minha boa vontade, porque eu não podia depender só daquilo, eu fui olhando para a câmera e fui pensando comigo, meu, tá tudo bem, a gente tá aqui, vamos fazer um jogo que é assim, esse torneio acontece dessa forma. Fui explicando como se eu estivesse explicando para alguém muito próximo. Sim. E eu digo que até hoje a câmera é minha melhor amiga, o microfone é o meu melhor amigo, porque eu tenho mais intimidade com eles do que qualquer outra coisa ou pessoa, né? Eu me sinto mais à vontade. E quando eu percebi que eu tinha sobrevivido ao jogo, porque eu sobrevivi, né? Deu tudo certo. Narrou gols. 11. Só. Sossegado. A voz estava intacta no E final. eu não sabia que o Luciano do Vale, eu não tinha intimidade com o Luciano, embora as pessoas achassem que eu fui narrar por causa dele. Ai, coitados. A gente vai entrar nessa história depois, mas era isso que eu ia te perguntar. Feedback, se alguém chegou depois do jogo... E O alguém Luciano. Só o Luciano do Vale que Só chegou? que eu não sabia que ele estava lá dentro do caminhão de transmissão. O que fizeram? Isso foi uma preocupação real comigo. Não foi uma coisa assim, ai, ela é mulher, a gente não... Gente, ainda não tinha esse pensamento. A palavra feminismo, ela não havia surgido. Pelo menos para eu, que era ralé ali, não tinha chegado na minha cabeça isso ainda. Era como se não existisse, assim como o smartphone. E quando eles colocaram por cuidado mesmo, tipo, se ela travar, a gente perde a transmissão? E aí, como o Luciano tinha encabeçado o concurso, ele falou, não, deixa comigo. Eu vou ficar lá no carro, se der algum problema, eu subo e narro. Luciano, então, vamos Só que lá. eu não sabia disso. Então, o Luciano do Vale foi seu stand-by. Foi. No meu primeiro jogo. Olha! Eu não tinha pensado nisso. Gente, agora o negócio ficou... Ele foi seu stand-by. Foi. E eu acho que ele Ou nunca seja, fez stand-by pra ninguém, hein? Um dos maiores narradores da história do Brasil foi seu stand-by. Logo no Foi. primeiro jogo. E eu não tinha beijado ele ainda, antes que alguém fale alguma coisa, tá? Mas assim, foi. E aí, quando eu desci, que eu dei de cara com ele, eu já tava... Eu não tremia, eu tava em transe. Sim. De nervoso. E aí, quando eu desci, eu dei de cara com ele, eu falei, o que você tá fazendo aqui? E ele falou, eu tava aqui o tempo inteiro. E olha, eu tremo agora de lembrar. Aí ele falou, menina, é o seguinte... O gol, quando tem emoção, quando não tem, não tem. Porque o que eu fiz? Eu gritei os 11 gols como se fossem os últimos da minha vida. Prato de comida. Que eu achei, gente, eu tenho que dar muito certo nisso aqui.
Porque sou só eu. Se der errado, eu mato todo mundo que vai vir depois. Sim. Então eu deixei a alma. E aí, foi isso que ele me falou. Ele falou: se o gol tiver emoção, você põe emoção. Se for um gol contra, você não vai comemorar, porque não é legal um gol contra pra equipe que tá. Né? Então, dê a devida importância pro gol quando tiver. E aquilo já me. Opa! Tipo, eu preciso ficar mais consciente no jogo. Mas foi ao longo dos meus 13 anos de convivência com o Luciano, talvez tenha sido o único conselho que ele tenha me dado. É. Ele não era uma pessoa que tinha essa coisa de até meio arrogante de dizer eu vou te ensinar como fazer. Sim. Não, ele deixou que eu me desenvolvesse livremente. Talvez por saber o tamanho que ele tinha, qualquer palavra podia te influenciar muito, né? E ele sabia o quão difícil era. É. Ele sabia. Quem narra sabe. Então, sabendo disso, eu acho que ele pensava, eu não vou colocar mais peso. Deixa eu dar linha. Dar linha na pipa, entendeu? Deixa aí. E só quando tiver alguma coisa realmente muito importante, eu eventualmente posso falar. E nunca falou. Nunca falou. Não. Sinal que tava bom. É isso que eu digo. Ok. Se o Luciano não falou, é porque ele sim a gente pararia, ouviria. Exato. Saber quem ouvir. É aí que tá. Porque o lance do feedback é que as pessoas usam as redes sociais como um feedback, como qualquer comentário fosse extremamente relevante ou conhecer sua história. E não é. Bom você falar sobre isso. Porque as emissoras, as empresas precisam ficar muito atentas para não se pautarem por rede social. Porque um cara que tá de mal com a vida, ou um ser humano que tá de mal com a vida, chateadão, cheio de ressentimento, que tem lá 2 followers, vai entrar, vai destilar toda a raiva que ele sente da vida por uma figura, e aí a empresa não pode considerar isso como um feedback. Fica a dica. Tomar decisões baseado Baseado em rede social. Não, para. Bom, o papo tá muito bom, mas eu vou pedir algo que eu sempre peço para os convidados, que é a publi gratuita. Vou aproveitar toda a sua credibilidade aqui, pedir para você olhar na câmera da verdade e pedir like, que é muito importante, inscrição pro pessoal se inscrever no Eles que Lutem. Então, por favor, Luciana, faça as honras. Gente, nós estamos lutando. Então, vocês, por favor, deem seu like. Não deixem de se inscrever. Não deixem de seguir a página. Não deixem de comentar, interagir, porque isso gera engajamento. E essa é uma parte muito importante. Então, eu luto, vocês lutam, eles que lutem. Vamos lutar juntos. Fechou? Que isso, hein? Que isso? Isso daqui é qualidade ESPN, tá? Não é pra qualquer um não, viu? Mas, olha, eu fui pesquisar muito a fundo e vi que você narrou 1000 jogos. Você passou dessa marca de 1000 jogos narrados. Você acha que isso demorou pra acontecer ou foi muito rápido? Porque a minha impressão é que foi muito rápido. Demorou uma eternidade. Cada um deles foi extremamente difícil, sofrido, lutado, brigado e demorado no seguinte sentido. Eu levei 23 anos para narrar. Hoje eu devo ter o quê? Uns 1.200, 1.300 por aí. 23 anos. Nesse mesmo período, um cara certamente narrou o equivalente a 20 mil. Ou seja, que parece um número muito expressivo para uma narradora. Na verdade, é uma tristeza. Não, é o sinal que todo jogo era um ganho muito grande, né? Cara, assim, é óbvio que tem o lado bom que alguém começou, alguém conseguiu, alguém chegou, alguém fez. Isso é muito representativo. No sentido de dizer, olha, foi feito, quem fez foi ela e vamos puxar a fila. Ao mesmo tempo, é muito triste porque reflete o atraso que nós tínhamos em função do nosso gênero. Sim. E eu vi numa entrevista também recente que você deu, que você falou assim, eu demorei muito pra ganhar dinheiro apenas como narradora.
Só Aí- em 2018. Eu nunca fiquei rica, né? Porque a gente tem Não. aquele olhar que todo narrador é o Galvão Bueno, ou o Luciano do Vale, ou é o Luiz Roberto. Isso não acontece nem pros caras, é bom dizer, tá? É que nem quando a gente olha o Cristiano Ronaldo e achar que todo jogador de futebol é igual a ele. Não é. Então me conta, me explica como é que é. Mas o que eu quis dizer com a minha fala foi o seguinte: os narradores homens com 33 anos de profissão, que é o meu caso, eu tenho 33 anos de profissão, nem sempre como narradora, porque não me deixaram ser narradora. Porque se tivessem me deixado, eu teria ficado esses 33 anos narrando. Um cara que narrou 33 anos, ele tá num patamar de vida em que ele tem lá seus 2 filhos, ele tem um bom apartamento aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele tem uma casinha na praia, ele tem um carro bacana. Cara, e eu ainda luto por coisas, diante disso, mínimas. Sim. Então, o que eu falo sobre representatividade e que isso precisa ser olhado, não é só para me favorecer. Dizer, ai, a Luciana, gente, eu já fui milionária, eu sei como é. Não sou mais. Vamos deixar isso claro, porque a pessoa que era milionária não era eu, era meu ex-marido, tá? E o que era dele ficou com ele. Mas assim, eu sei como é ter muito dinheiro. E sei como é não ter nenhum dinheiro. E vejo que a remuneração que me foi dada durante toda a minha profissão, ela é totalmente desproporcional com o cara que fez e executou as mesmas funções que eu. Então, como é que a gente vai tratar isso para o futuro? A primeira coisa que a gente tem que pensar, e eu já pergunto para você, quantas mulheres de aparência velha você vê fazendo esporte? É nenhuma, eu não consigo lembrar de nenhuma. E sabe o que isso significa? Que a nossa carreira não vai para frente. Que a gente morre aos 40 anos para a profissão. Isso é terrível. Isso é alguém apontando o dedo para mim e dizendo: a sua experiência não conta. O que conta é você estar bonita e jovem. Só conta a experiência dos caras que estão aí. Barrigudinhos, carecas, capengas, cheio de rugas, mas eles são experientes, eles são catedráticos, eles são muito importantes, entende? Eles são a história, né? Nossa, história viva. Eu esses dias me peguei vendo alguns posts, porque foi aniversário, né, da Copa do Mundo, do título francês em 98. Eu tava lá. Eu tava dentro do estádio. Então, por que a minha história não conta? E pior, o que eu vou dizer para quem tá chegando? Se eu sair, nós vamos continuar nesse ciclo vicioso de descartar as mulheres. Agora, é isso que a gente quer? É isso que a gente quer? Essa mensagem que a gente quer passar? De que, olha, é como uma carreira de modelo? Tem prazo de validade? Ou a gente vai continuar podendo falar com um acúmulo de experiência, nos tornando melhores e permitindo que as novas cheguem com um norte? Porque eu ouvi de algumas mulheres, eu dou curso de narração em alguns lugares, e elas dizem assim: eu preciso pensar, eu vou fazer uma outra faculdade. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque tem tempo para acabar, né? Eu falei, quem falou? Eu falei, eu tô aqui, pô. Eu tenho mais de 40 e tô aqui. Então, assim, isso é a coisa mais importante que a gente tem que fazer agora. Porque senão, o que eu vou dizer para essas garotas que estão chegando agora? Eu vou dizer, pelo amor de Deus, fuja enquanto é tempo. Porque como é que você vai terminar isso? Sem grana, velha, sozinha, quem que vai querer fazer? Difícil pra caraca. Até você ganhar uma grana vai demorar uma infinidade de tempo. Ninguém vai querer fazer. Então a gente precisa mostrar algum lado bom disso. E é o que eu tô tentando fazer. Porque o único exemplo que tem aqui, nesse momento, sou eu. Exatamente. Mas mesmo você sofreu um hiato indesejado da narração, né? Mais de 21 anos. 21 anos sem fazer uma das coisas que você mais ama na sua vida. A coisa que você ama. Eu quero entender o que te fez ter esse hiato. A gente, vamos pular para 1999. Eu me caso com o Luciano, a gente vai para Pernambuco e lá ele assume, ele falou, olha, vamos transmitir o Campeonato Pernambucano? Eu falei, claro,
Porque eu teria a oportunidade de narrar jogos do futebol masculino, porque até então eu não tinha essa experiência. E eu falei, yes, tô dentro. Bora. E o Campeonato Pernambucano, ele nunca havia sido transmitido na televisão de maneira ininterrupta. Tanto que os direitos, eles não tinham nem preço, não existiam os direitos de transmissão. E aí o Luciano falou, pô, perfeito, vamos montar a equipe e vamos botar no ar. E ele era tão genial que ele, para não brigar com a concorrência, ele não colocou num domingo à tarde. Ele falou, não, nós vamos fazer numa segunda à noite. E aí, foi para primeiro lugar rápido. E era muito bacana, foi um período muito bom para nós, porque a gente trocava muito. Então, às vezes, eu narrava, ele comentava. Pouca gente viu o Luciano do Vale comentando. Lá, ele comentou. Qual que era o estilo dele comentando? Ele era mais crítico? Era. Ele não era tão dócil como na narração, sabe? Ele era crítico mesmo, enxergava muito o jogo. Sim. Porque tem aquilo, né? Tem os profissionais que veem o jogo e os profissionais que enxergam o jogo. Então, ele enxergava muito o jogo. E era muito bacana, porque... Ai, hoje eu não tô afim de narrar. Ai, hoje tô afim de comentar. Ai, tá bom, então vai você. Era assim. Porque a gente tinha essa troca, podia ter essa troca, né? Então, e aí eu passo esse ano fazendo, junto com eles, ele levou o Tata Muniz, ele levou o Bobô, ele levou o Rivelino, ele usava o que ele tinha nas mãos para promover aquilo que ele tinha, né? E no caso foi o Campeonato Pernambucano. E assim, bombou de um jeito absurdo, sabe? Tão absurdo que no ano seguinte a gente estava se preparando e nas primeiras transmissões a gente tirava o sinal, aquele negócio de tirar o sinal que eu falei no começo, a gente tirava de um lugar chamado Morro do Peludo. Ô, louco. Morro do Peludo. Olha só. Ai, gente. Que maravilhoso. Pra vocês terem uma noção da dificuldade que era. O Morro do Peludo. Morro do Peludo. Todo pessoal de Pernambuco sabe onde é o Morro do Peludo, gente. E aí... Depois tem a história da perna cabeluda, que todo mundo sabe também. Mas, enfim. E aí veio... O que aconteceu? Veio a emissora comprar os direitos. Falou assim, não, que é isso? Tá dando em primeiro lugar, nós vamos querer comprar esse negócio aí. E eles absorveram toda a equipe. Com exceção do Luciano, que tinha um ótimo contrato com a Band. Eu continuava na Band Nacional, fazendo matéria. Quando tinha os grandes eventos, eu ia. Os jogos, a Copa da França, os Jogos Olímpicos, os Pan-Americanos, enfim. Mas no dia a dia, eu estava mais em Pernambuco, no Recife. E aí, a emissora que comprou falou, olha, a gente quer você também. Só que você volta a ser repórter porque nessa emissora, mulher não narra. Você ouviu isso? Ouvi. E não era só naquela emissora, em nenhuma emissora mulher narrava. Ele só falou o que acontecia naquele cenário. Naquele cenário, exatamente. E aí, eu saí de lá, eu senti o desconforto. Na hora. Porque eu pensei, eu vou dar passo para trás, cara. Foi tão difícil chegar num lugar de relativo conforto para narrar. Porque nos primeiros jogos eu saía pro banheiro direto vomitar de nervoso, sabe? Agora que eu tô começando a ficar tranquilinha, curtindo o jogo, conseguindo ver a jogada, porque no início era aquela coisa tensa, difícil. Desfrutando do momento, né? Sabe? Quando eu comecei a curtir, aí no caminho de volta eu entrei no carro, o Luciano tava meio assim pensativo também, e eu falei, o que você acha? Ele falou, eu vou te devolver a pergunta, o que você acha? Eu falei, alguém já pediu pra você, Luciano, voltar a ser repórter? Ele, nunca. Falei, tudo bem, mas você é o Luciano, tá em outro patamar. Vamos pensar aqui mais baixo aqui. Você já viu? Ele, não. Falei, você me daria um conselho? Ele falou, não. Você quem tem que saber o que você quer fazer. Como é que você se sente melhor? E eu falei, sinceramente, eu acho um baita desaforo, eu não vou aceitar. Ele falou, como você quiser. E aí, a gente não tinha mais direitos, eu não tinha mais como narrar. E aí veio esse ato de 21 anos. 21 anos. Aí você voltou pra reportagem ou realmente decidiu seguir outra linha? Não, aí eu fui pro meu programa local. Eu saí da Band, acho que em 2005, pra ficar direto lá. Tinha um programa meu,
que eu comecei a dirigir, a produzir, a fazer de tudo. E fui para esse horizonte, sem saber o que ia acontecer, né? Quando eu me separo do Luciano, ele deixa o programa, tem aí um tempo meio nublado, assim, meio confuso, mas eu sigo ali. Quando eu só volto para São Paulo em 2011 para fazer cinema, que era uma coisa que eu queria experimentar. Mas sempre com o pé no jornalismo esportivo, né? Aí, em 2012, eu me caso de novo, vou para morar em outro país, vou para Dubai, fico 5 anos lá, volto. E quando eu volto, o Dudu Magnani, que era da equipe da Band quando eu comecei, me chama para ir fazer um jogo na ESPN. Ah, então os caminhos se cruzaram, né? Sim, porque eles sabiam que eu sabia. E quando você foi contratada, daqui a pouco a gente volta no assunto do Luciano do Vale, mas quando você foi contratada pra ESPN e tudo mais, teve aquele movimento ali também, a Fox fez Elas que Narra Quem Sabe, tudo Foram mais. vários concursos ao mesmo tempo, Vários né? ali, por conta também da sua chegada à ESPN, a Globo anunciou a Renata Silveira como a primeira narradora. Essa notícia, quando você leu, assim, te tocou assim, nossa, não enxergaram a minha história em algum lugar, em algum momento? Olha, eu vivi tanto tempo sozinha nesse lugar, especialmente na narração. Eu fui sozinha. Eu só não fui sozinha, por exemplo, na reportagem, porque a Regiane estava meio que o tempo todo ali. Se a gente, mesmo que nós não estivéssemos na mesma emissora, eu podia passar a mão no telefone, ligar para ela e ouvi-la. Depois a Vânia Westphal, na Band, eu já começo a encontrar mais mulheres na redação. Mas eu passei tanto tempo sozinha, sem ter com quem trocar. E isso é muito ruim. Muito ruim. Para todo mundo que já se sentiu excluído de alguma maneira, é só se colocar nesse lugar. Tipo, eu não posso falar abertamente com ninguém. Do tipo, putz, isso aqui foi difícil, caraca, olha aquilo ali. Que quando essa safra chegou, e chegou em 2018, as coisas aconteceram meio que ao mesmo tempo. O meu retorno e a primeira safra de narradoras desse país. Olha que coisa maravilhosa! O que foi muito importante desse movimento da ESPN é que eles me contratam e não existia um horizonte para essas meninas, para essas mulheres que estavam nesses concursos. Tipo, você ganha o quê? Pô, não tinha nem dinheiro. Falei, gente, pelo amor de Deus, hein? Se lá em 97 tinha grana rolando, pô, vocês estão ganhando audiência. O caramba, aqui também tem que ter. Ou não, acabou o programa, vocês descartam as meninas e fim, entendeu? Só que, óbvio que eu não falei isso diretamente pra ninguém, mas ficou uma coisa assim. Pô, a ESPN agora tem uma narradora. Então, logo, o prêmio, aí a gente já tinha rede social, já tinha tudo repercutindo, o Twitter fechou no dia em que eu narrei, com comentários muito bacanas, foi muito legal. E aí, quem estava nesse processo, falou, então nós também temos que ter. Então, esse papel, esse movimento da ESPN foi fundamental para que, ao final desses concursos, elas fossem contratadas. E aí, assim, cara, nós temos que ter, nós temos que ser diversos, nós temos que ser tarará, 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 então nós temos que ter. Então, quando a Globo fala da Renata como primeira narradora, eu não pensei nisso na hora, tipo, não é verdade, a primeira sou eu. Eu não pensei, eu só pensei assim, graças a Deus, cara, tá engrossando o caldo, tá aumentando, e eu não tô mais sozinha. Tanto que quando elas chegam, eu fiquei tão... É como se tivessem literalmente colocado assim uma caixa de doce na minha frente e eu ficasse, gente, tem um monte de bombom aqui, qual que eu vou escolher e tal, não sei o que, não sei o que lá. Eu comecei a fazer contato com elas pelas redes sociais, tipo, oi, tudo bom? Oi, aquilo, tipo... Porque eu finalmente podia conversar. Falando, nossa, você viu isso aqui? Pô, aí quando entra resize que eles falam, resize não sei o que lá tal. Pô, não deixa falar muito no teu ouvido. Ó, isso aqui... Eu virei uma fã delas, uma stalker delas, de um jeito muito absurdo. E quando elas chegam na ESPN, com a segunda, com a terceira narradoras, assim, eu colei nelas. Porque assim, fica minha amiga, pelo amor de Deus. Eu fiquei 33 anos esperando isso.
pra poder dizer, gente, você viu essa jogada? O que tava na cabeça desse cara? Fala aí. Porque quando eu chegava pra falar isso com o cara, a conversa não era de igual pra igual. Só foi com o Luciano. O Luciano me tratava de uma maneira muito igual. Pra você ter uma ideia, o Luciano, quando terminava um jogo que ele narrava, eu me lembro quando aquele do Mundial de Clubes que o Corinthians ganhou no Maracanã, que ficou toda aquela história, eu tava do lado, sentada com ele, porque eu ficava sentada enquanto ele narrava. E ele terminava o jogo, ele virava pra mim e dizia, e aí, anjo, o que você achou? Não tem que achar nada, gato, você é o Luciano do Vale, né? Mas assim, é só pra se ter uma ideia de como o Luciano tinha realmente uma mente aberta e de como ele era humilde em relação ao trabalho que ele fazia. Sabe? Então, então foi automaticamente o que eu pensei. Eu não tô perdendo espaço, eu tô ganhando. Quanto mais elas chegam, maior vai ser a minha importância. Total. Você Né? não teve vaidade, né? Você não teve ego nesse momento. Você queria estar perto delas. Depois de tanta pancadaria que eu levei, meu ego já era faz muito tempo. Tipo, eu tava no lucro ali, ó. Você comentou que quando você voltou, você chegou na ESPN, narrou o Twitter, realmente foi uma comoção, foi Foi. primeiro lugar, Trend Topics. Aonde que essa chave virou e a narração feminina sofre críticas, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, extremamente injustas? Quando que virou pra você isso? Vou até tomar um gole Vai até d'água tomar- aqui. Momento sério aqui no Eles que Lutem, preste atenção. Ai, que bom que são copos térmicos, né? Que Isso. mantém água geladinha. Aham. Amei. Não tem resposta simples para pergunta complicada, né? Não tem jeito. Eu gostaria de sintetizar em uma frase de efeito, que é o que todo mundo gosta, mas não tem como. Eu acho, assim, o movimento feminista... E para com esse negócio besta de ficar... feminazi, lacração. Ai, gente, que chato. Feminismo, para mim, é um movimento de mulheres que não querem tomar espaço dos homens, mas querem um espaço. É só. Entendeu? No mais. Eu não odeio o homem, pelo contrário. Fica a dica. Desculpa, agora eu dei um tapão aqui na mesa. Gente, eu sou muito calma e tranquila. Deu-lhe um tapa na mesa. Hashtag crushes. Mentira, eu sou muito tranquila, mesmo. Mas, enfim, o que eu tava falando? Não, você estava falando Ah, do movimento então, feminista. Quando chega esse movimento em que as mulheres começam a fazer perguntas, e eu me lembro que o primeiro contato que eu tive com isso foi justamente com as mulheres que começaram a fazer o Dibradoras. Sim. Elas começam a levantar questões nas redes sociais necessárias, a fazer perguntas como: por que nós não temos uma narradora? Por que isso? Por que aquilo? E esse movimento faz com que a gente ganhe esse eco necessário para começar uma discussão a respeito desses espaços. E isso foi fundamental para que esse movimento já acontecia lá fora, já acontecia na Europa, já acontecia nos Estados Unidos. E a gente ainda não tinha chegado nesse ponto. Então, quando em 2018 eu vou lá e narro, fica todo mundo, caraca, vocês não acreditam. As gerações que não me viram narrar, que foram 2, se a gente contar a cada 10 anos aí, começaram assim, caraca, tem uma mulher narrando. Eu nunca vi isso na vida. Óbvio que não tinha visto. Não deixaram que eu fizesse, ué. E aí começa um negócio assim muito bacana, de tipo, poxa, agora sim nós estamos dando um passo para o futuro, entendeu? Eu acho, essa é a minha percepção. As pessoas podem ter as suas visões, e eu acho maravilhoso que a gente tenha visões diferentes. Mas, na minha visão, foi um momento de despertar de uma sociedade inteira que vinha despertando nesse 2015 que eu comecei a falar, das redes, aí você começa a absorver conteúdos e tal, e não sei o quê, e a gente vai tomando uma consciência. Sim. E aí vem um divisor de águas, na minha opinião, que foi a polarização política. Que coloca todo o avanço, se é que a gente pode chamar de avanço,
que nós tínhamos tido até ali, com relação ao racismo, com relação à misoginia, com relação à homofobia, com relação à LGBTQI-fobia e tudo isso, ela vem e polariza isso também como se isso fosse negociável. Então, assim, mulher que narra, certeza que é de esquerda. E aí eles vão colocando a gente nessas... Tanto que até hoje, se você pegar alguns posts, tem comentários lá, certeza que é de esquerda, certeza que é de direita, certeza que... E nos coloca... Então, normalmente, esses hates, eles vêm de um lado muito conservador, que tem absolutamente pânico de um mundo, como chamava o Zygmunt Bauman, fluido, líquido, em que não se tem certeza de nada. E aí, o que acontece? É preciso entender muito bem esse movimento para falar sobre ele, sabe? Pessoas que estão posicionadas mais à direita, elas têm uma tendência a ter pensamentos sólidos. Isso não é uma crítica, tá? O que são os pensamentos sólidos? O mundo é assim, mulheres nasceram para procriar, os casais devem ficar casados por muito tempo. São pensamentos sólidos, mas eles são excludentes. Do outro lado, tem uma galera... Isso não tem a ver com religião, gente. A política nos usou. Deu para entender? É isso que o povo tem que entender. Do outro lado, tem uma galera que é mais mente aberta. No sentido de... vi ali 2 homens se beijando. Cara, deixa eles se beijarem, eles se gostam. 2 mulheres se beijando. Que bacana. Sabe? Eu cheguei a ouvir um absurdo durante um processo que o cara disse assim... Não, mas a senhora, a doutora, tem que entender que eu não estou acostumado. E ela deu uma resposta sensacional. Ela falou, e por que nós não estamos acostumados a ver, por exemplo, negros ou negras serem médicos, juízes? Significa que eles não devem ser? Então, quem tem a mente mais aberta, mais fluida, preparada para esse mundo, que é uma surpresa, que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Nem eu, nem você, ninguém sabe. Mas assim, eu tô de boa com isso. Quem é muito conservador não tá de boa com isso. Quem é muito conservador quer que o mundo continue a ser. Por quê? Porque é o único jeito que a pessoa conhece o mundo. Se ele começa a virar para um outro lado, e aí eu tô falando do lado da diversidade, eu tô falando do lado da inclusão, eu tô falando do lado de todas essas causas pelas quais a gente tem brigado a vida toda. Essas pessoas se sentem muito inseguras. E a insegurança nada mais é do que o medo. E o medo é a emoção que mais nos controla. Exatamente. Tanto para bem como para mal. Se souber usar, vai te fazer crescer muito. Se não souber, você tá muito lascado. Porque você vai ficar paralisado pelo medo. Então, essa galera começa a achar que toda e qualquer mulher que está num espaço que é, em tese, masculino, tá errado. Exatamente. E seguimos nessa toada. E seguindo firme também, né? Firmes. Lutando, né? Sim. Mas eu reparei, assim, eu vi a Renata Silveira sofre muito com isso, talvez por estar na Globo, é uma... Toda mulher. Toda mulher. Pra você ter uma ideia, eles dizem assim, mas não é que eu sou machista. Primeiro que quando você começa uma frase dizendo, é que eu não sou... Mas, a verdade tá sempre depois do mais, gente. Essa aí. Segundo, vocês não sabem quem nós somos. Se você colocar hoje uma foto de todas as narradoras e pedir, deem nomes, eles não sabem. Tanto é que eu recebo mensagens assim, caraca, tu é ruim, hein? Jogo péssimo, horroroso, para de narrar e não sei o que. Falei, meu amigo, faz 30 dias que eu tô sem narrar, porque meu pai faleceu. Você estava ouvindo outra pessoa. Então, quer dizer, toda vez que você ouve a voz de uma mulher, independe de quem seja, você já rotula. Senão você saberia quem é a Luciana, quem é a Elaine, quem é a Mila, quem é a Renata, quem é a Lu, Zogaib, quem é... Eles não sabem. Se eles não sabem os nossos nomes,
linkar os nossos nomes com as nossas vozes, significa que eles estão generalizando porque são machistas. Não é difícil entender. Exatamente. Porque senão eles diriam, não tem assim, o Kleber Machado, o Luiz Roberto, tá. Pra nós, tanto faz. E eu converso com elas e elas falam, gente, eles estavam me xingando por causa do jogo X. E a gente fala, não era ela que estava narrando, era outra. A gente ri muito com isso. Porque, tipo, eles não sabem quem nós somos. Então, assim, se você tá... Então, sim, você tá xingando só porque é mulher. E você acredita que em algum momento vamos ter uma narradora no mesmo patamar de Galvão Bueno, Silvio Luiz, Luiz Roberto, Kleber Machado? Você acredita nisso? Tenho certeza absoluta. É uma questão de tempo. Quanto tempo a gente demorou para ter o Galvão? Quanto tempo a gente demorou para ter o Silvio Luiz? Quanto tempo a gente demorou para ter o Luciano do Vale? Sabe quanto tempo tem a narração, gente? Tem 100 anos. Quantos a gente pode contar que foram geniais? A narração feminina, se tirar aquela minha parte do passado, com mais de uma, começou em 2018. Tem 7 anos e vocês já estão querendo que a gente tenha gente genial? Pô, dá um tempo. Não é assim fácil, né? Não, e de novo, colocando a mulher nessa situação de você tem que ser mais, você precisa fazer mais, pra você tem que ser mais difícil. Dá um tempo, cara, deixa a gente começar, entendeu? Deixa a gente experimentar, deixa a gente vivenciar, criar essa memória. Ai, e quais são os seus chavões? Meu filho, Luciano do Vale, morreu sem ter uma única frase que era não é chavão que fala, gente. É o bordão? O bordão. O Luciano morreu sem ter um bordão. Sim. E foi um dos melhores narradores que esse país já viu. Por que que tem que ter? Por que que já começa uma entrevista perguntando qual é o seu bordão? Eu tô te falar, cara, que mundo você vive, irmão? Para de falar besteira, entendeu? Não dá. Se você quiser bordão também, assista Praça é Nossa. A Praça é Nossa sempre tem um... Tá cheio. Aqui, ó. É comigo na manteiga, é alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Se você quiser bordão, você... Né? Vamos assistir um jogo de futebol. E mesmo a qualidade, sabe? Ai, narra muito mal. Ai, não sabe nome de jogador. A gente conversa, inclusive, com gestão de talentos que precisa estar muito alinhada. Porque, sim, nós estamos localizadas numa realidade diferente da dos caras. O Luiz Roberto, assim como o Galvão narrou. Gente, se não todas, 99,9% das partidas da seleção brasileira. É. Ele teve condições de ter continuidade. Alguém bancou ele lá atrás para dizer, é nosso primeiro narrador. Até quando falaram naquele movimento Cala a Boca Galvão. Alguém bancou, A falou, Globo não tira. a Globo não deu atrás, não. A Não. Globo foi lá e falou, é nosso primeiro narrador. Como agora está dizendo, o Luiz Roberto é nosso primeiro narrador. A Renata vai narrar. Eu acho isso sensacional. Você tem que bancar. Porque, senão, a gestão de talentos que não compreender a realidade das mulheres, e ela é diferente, numa pequena oscilação, ela saca. Ah, não, você não está num período bom. Não interessa se o período foi bom ou ruim do Luciano, e eles tiveram. Momentos bons, momentos ruins. Sim. Não tem essa. É que hoje todo mundo pega recorte e parece que tudo foi perfeito. Não foi, gente. Todo mundo erra. Num improviso de 2, 3 horas no ar, não tem quem não dê você imagine com 22 caras jogando dentro de um campo. Vai lá narrar então, pô. Sabe? Não é assim simples. Então, a gestão de talentos precisa estar muito alinhada com isso. Assim, ó, eu vou bancar. Com altos, baixos, não importa, eu vou manter. Porque se eu mantiver, eu crio um padrão. É o que a Globo faz, por exemplo, com os programas, com as apresentadoras. Você lembra quando saiu... Quando a Fátima Bernardes saiu do Jornal Nacional e pegou um programa de variedades, o mundo parecia que ia acabar. Quando ela saiu, ai meu Deus, nós vamos morrer sem a Fátima. Ninguém morreu. Aí entrou a Patrícia Poeta. Não gostamos da Patrícia Poeta. Agora, todo mundo adora a Patrícia Poeta. Se a Patrícia Poeta sai... Por quê? Porque a Globo entendeu que o ser humano é de hábito. Exatamente. E se você não bancar, você vai trocar a vida inteira. E se você trocar a vida inteira, você nunca vai ter ninguém tão bom. E se você nunca tiver ninguém tão bom... Se o Luciano tivesse aqui hoje... Ai, como eu queria. É. Nossa. O que você acha que ele faria diferente hoje em dia? Primeiro que o Luciano sabia na pele o que era fazer. Então, ele entendia isso como ninguém.
Segundo, que ele tinha uma mente extremamente aberta e fluida para a sociedade de uma maneira geral, para os negócios, porque ele era um cara do business. Sim. Ele não era um cara que vinha com um monte de estatística decorada para fazer um jogo de futebol. Ele estava olhando para muito além daquilo. Eu nunca vi o Luciano sair de um grande evento sem uma grande ideia seguinte. Então você sentava para jantar com ele, você saía dali com 1000 ideias. São muitos exemplos, né? A sinuca, o boxe. Nossa, a gente pode ficar aqui. O futebol americano, que todo mundo acha que... Ai, nós sabemos tudo. Não existia a NFL. E o Luciano, quem transmitiu pela primeira vez, o próprio Everaldo Marques me falou pessoalmente, falou, quando eu ouvi o Luciano narrando a NFL, eu pensei, é isso que eu quero fazer na vida. Então, assim, a gente tem uma memória muito distorcida em relação a essas coisas. Então, quem que existe hoje na gestão desses talentos que tem o conhecimento para fazer essa gestão? Isso é uma dificuldade. Exato. Porque senão eu fico sem critério. Se eu ficar sem critério, eu me entrego aos meus afetos. Se eu me entregar aos meus afetos, quem vai dirigir a carreira de um bando de profissionais são as emoções de umas 2 ou 3 pessoas. Quantas carreiras a gente está matando aí? E é o que acontece geralmente, né? É o que acontece. O Luciano jamais faria isso. Eu queria entender, a gente vai falar dele também agora. O que você acha que Luciano do Vale acharia da Cazé TV? Eu acho que ele acharia sensacional. É? Certamente. Eu acho que tudo que vem... toda propagação, de alguma maneira, todo eco, seja ele em streaming, em rede social, em canais, tanto que a gente não tinha TV fechada, também é bom dizer, tá? A gente não tinha. O Luciano também começou isso. Com o canal que a gente chamava de Canal 21, né? Que a Band... que a família entregou os cuidados do Luciano. O Band Esportes, nossa, a gente fez mais de 1000 lutas de boxe ali, foi muito legal. Então tudo isso começou lá atrás com ele. Então eu tenho certeza absoluta de que o Luciano abraçaria todo e qualquer movimento para ter mais diversidade, mais maneiras de alcançar o público. Então ele ia aprovar. Com certeza. Eu também acho, porque ele já era um visionário naquela época. E agora aquela pergunta que eu acho que muita gente também quer saber, que você foi de pupila, né, ali na narração, a esposa do Luciano do Vale. São várias coincidências. É Luciano, Luciana. Os 2 narradores. Os 2 do interior. Os 2 do interior. Eu quero saber o chaveco, né? Como que surgiu, assim, a conversa, a aproximação? Me conta. Eu quero saber... Você sabe que eu gosto dos bastidores, né, João? Eu tô até tentando lembrar aqui, porque o Luciano era um cara muito de boa. Embora muitas pessoas tenham em mente que o Luciano se casou muitas vezes. Né? Não, oficialmente o Luciano se casou 3 vezes. Só que ele assumia todo mundo que estava do lado dele. Então eu desafio os espertos aí, que falam sobre isso, a assumirem todos os crushes, dates e tudo mais. O Luciano não passa perto disso, porque o Luciano ficava 7 anos com cada pessoa. Porque ele realmente se entregava, um canceriano, um cara bonachão, um cara muito romântico, sabe? Foi assim não só comigo, foi com as ex, foi com a mãe das meninas também. A primeira esposa dele, a Cristina, que é uma graça de pessoa. Então, e ele era um cara naturalmente agregador. Tanto que eu sou amiga das ex. Ele conseguia. Não ia ter problema no de férias com o Luciano do Vale, porque de jeito nenhum. Tratava todas bem. A Cris, ela, a mãe das meninas, eu a convidei para ir para Porto de Galinhas, porque as meninas contavam as coisas de Porto e a Cris não conhecia. Falei, não, gente, é absurdo isso. E aí teve um final de ano que as meninas passaram com a mãe e o pai juntos. Muito bonito.
Ali, entende? E a Cris já tinha um namorado. Acho que tinha, Cris, se eu estiver mentindo, que você depois me pega, tá bom? Mas assim, então era muito de boa. Agora, o Luciano, ele não era... O Luciano, ele era elegante até nisso. Então, ele tinha uma coisa assim... eu ouvi você... Foi alguma coisa desse tipo. A gente começou a conversar por causa das narrações. Então, eu comecei a fazer perguntas, viu? Mas isso aqui, e a abertura? E aquela câmera? O que acontece quando não sei o que lá? Devo olhar quando tiver uma recuperação de imagem? Coisas técnicas que eu perguntava. E ele chegou e falou assim, eu ouvi você dizer, ou você falou alguma coisa sobre comida árabe, tem um restaurante ótimo aqui, não sei o que tal. Você não quer jantar lá? Foi alguma coisa assim. E eu senti que era uma amizade assim mesmo, sabe? E foi uma coisa construída, não foi... hoje em dia me incomoda muito. A velocidade? Cara, não é a velocidade. É aquele lance assim. Disseram que existe até um nome pra isso, né? Que agora eu não vou lembrar. Love bombing? Não. É um lance assim. Você começa a conversar, né? Então, e aí, tá, sei lá, aquela coisa meio... Tá certo que depois que você passa dos 40 anos, você não vai ficar se fazendo de difícil, que você é meio ridículo, né? Uhum. Para. Não dá, né? Não vai ficar fazendo, né? Ai, sabe? Não é assim. Mas eu, por exemplo, eu não consigo me relacionar com uma pessoa totalmente estranha. É uma coisa minha. Então, assim, se eu tiver que dar... Se der um match lá, um match, e a gente marca um date. E aí, cara, como é que eu vou chegar, tirar a roupa e ter uma intimidade enorme com essa pessoa se eu nunca vi, não sei de onde veio... Não, pra mim não dá. Então, o que me incomoda é assim... a gente tem que ver, aí a gente transa, aí se for aquela coisa mágica, aí a gente continua. Eu tenho vontade de dizer, gente, não tem mágica. Por isso que tudo acaba tão rápido. Não, parem. Mágica é ilusão, né? Apenas parem com isso. Relacionamento é construído. Sabe? E mesmo que você só queira curtir com alguém, você não precisa ficar naquele pensamento de se eu mandar uma mensagem, não sei o que lá. E isso gera uma agonia. E aí a outra pessoa pode pensar, né? Que eu vejo muitos caras conversando sobre isso, que eu pego meio que no... Assim, os caras assim, apaixonou. Desculpa, tapa na mesa de novo. Mas assim, sério... que você não vai mandar uma mensagem pra mulher porque você acha que isso sinaliza que você tá dando um ok pra ela ficar apaixonada e aí ela vai grudar e vai te atormentar a vida. Ai, gente, cresce. Pelo amor de Deus. O emocionado, você não gosta que o pessoal fale que é já ou emocionado? Não, eu não gosto que falem isso da mulher. Sim. Porque eu não sou assim. Vamos curtir por um tempo e ver o que rola? Vamos curtir por um tempo e ver o que rola. Mas assim, eu não consigo ficar assim... tá. Ai, gente, desculpa, teve um empate aqui num jogo que eu tava prestando atenção. Mas assim, tipo, vamos nos ver hoje? Sim, vamos nos ver hoje. Pô, você entra muda, o cara também mudo, aí você transa e fala, legal, tchau, tchau. Aí não fala nada, por sei lá eu quanto tempo, aí depois te manda uma mensagem, não, sinto muito. Zero conexão, né? Pô, vamos conectar, porque é o único jeito que tem de saber se a gente vai se dar bem ou não. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito, Não né? tem questionário que você responda. Claro que eles tentam fazer isso, né? Filtrar. Ai, gostam das mesmas coisas. Ai, não sei o que. Mas isso não significa nada, cara. Se você não conversar, não fizer um esforço consciente pra entender o outro, pra entender que sim, as diferenças vão existir, pra entender que não, a mulher não se apaixona só porque ela mandou uma mensagem. Às vezes ela também quer só curtir, tá tudo bem, né? Então, assim, eu tenho dificuldade realmente de entender e de fazer as coisas dessa forma superficial. Líquida, como você falou, do Zygmunt Bauman, né? Mas a liquidez não necessariamente está ligada a algo que não tenha profundidade. Sim. Então, assim, eu posso ser profunda, não nadar em águas rasas, e ao mesmo tempo ser fluida no sentido de acho que não deu muito certo. Mas deixa eu mergulhar. Depois eu vejo. É um mergulho, mergulhou e saiu da água. Experimenta. Sim. Sabe? Para todos os lados, eu quero dizer. E a gente tem dito muito isso, né? Os caras estão com muita dificuldade, os héteros estão com muita dificuldade para entender isso.
E as nossas conversas, eu sou hétero, mas eu costumo dizer para as mulheres, gente, minha vida seria muito mais fácil se eu fosse bi. Mas muito mais. Eu teria muito mais opção. E quando eu converso com uma mulher, ela me entende. Quando eu converso com os caras, fica uma coisa meio loading. Pô, cara, não tem mistério. Vamos sair, a gente se conhece, conversa como gente civilizada. Você pode falar qualquer coisa, eu posso falar qualquer coisa. A gente, sei lá, vê o que o outro gosta de comer, o que o outro gosta de fazer. E se sentir vontade, beija. Se não sentir, não beija. Olha que coisa simples. Deixa rolar. É a profundidade. Acho que por isso também teve essa relação com o Luciano, que era um cara muito inteligente, um cara profundo e tudo mais. E começou com muita conversa. Muita conversa, muita troca, né? Eu acho que isso é muito importante para construir relacionamentos longos. Agora eu quero que você seja imparcial aqui. Eu fiz essa pergunta por Marco de Vargas. Nossa, vou até, peraí, gente. Imparcialidade, jornalismo imparcial. Eu quero saber quem é o Pelé da narração. Galvão Bueno ou Luciano do Vale? Ah, aí fica difícil. Porque não tem como eu... olha, eu respeito demais o Galvão. Demais. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, porque a gente ficava cabine a cabine, a gente já jantou juntos. Quando ele conheceu a Desirê, eu me lembro do dia que a Desirê ficou grávida. Porque a gente estava esperando que eles terminassem a narração, ela estava do meu lado, né? E a gente estava no estádio de Assunción, no Paraguai. E a gente ficava ali, trocando ideia, tomando café, conversando e tal. Então, assim, a gente estava sempre junto. Eles eram amigos, né? Colegas de profissão. Eram muito. Não tem como. Não tinha uma rivalidade muito grande? Tinha, mas era assim, era saudável. O Luciano dizia, ou foi o Galvão que disse isso, que a gente cresce com concorrência de qualidade. Verdade. Então, um puxou o outro, sem dúvida alguma, a ser o melhor que podia ser. Porque se um dos dois tivesse a plena convicção de que era melhor que o outro, não teria se aplicado a melhorar. E eles se aplicavam. Muito. E era bonito de ver, sabe? Essa disputa, né? Às vezes eu tava sentada e eu olhava aqui do meu lado esquerdo, tava a cabine da Globo, Galvão. Eu olhava do meu lado direito, tava o Luciano na Band. E eu falava, cara, como eu sou privilegiada. De ver, assim, esses dois brigando ponto a ponto na audiência. Era um negócio, assim, muito legal, sabe? No auge, né? Nossa, era o ápice, assim. Era o ápice, o auge. Então, assim, eu respeito o Galvão, assim, demais, 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 demais. Agora, é óbvio que o meu preferido é o Luciano, pela história que nós tivemos juntos. E porque o Luciano, ele não era só um narrador. Ele era um empreendedor do esporte. Como entretenimento. Então, assim, o Luciano fez coisas atrás das câmeras que as pessoas não podem sequer sonhar que ele fez. Né? A parceria, por exemplo, da TAM no Mundial, que isso foi uma história sensacional com o São Paulo. Diz que o comandante Rolim, que foi nosso padrinho de casamento, né? Quando ele contava essa história, era muito bacana, assim. O comandante Rolim ligou para ele e falou assim, Luciano. E o Luciano estava na Band. Falou assim, você tá muito ocupado? Aí ele falou, depende, presidente, é alguma coisa séria? Ele falou assim, um pouco. É o seguinte, vou pedir para pegarem você aí. Aí disse que chegou um helicóptero e tal, pegou, levou o Luciano lá pra sede da TAM. E a hora que ele entrou, tinha uns 200 pessoas sentadas numa mesa, toda a diretoria, aquela galera, todo mundo importante pra caramba, todo um bando de gente engravatada e ele de boa. Aí o comandante, ele entrou lá no fim da fila, né? O comandante estava na ponta da mesa, aquele bando de gente, ele virou e falou assim, Luciano, patrocina ou não o São Paulo na final, mesmo sem poder colocar o nome da empresa na camisa? Todo mundo, né? Virou pro Luciano. E ele, falou, não. Falou, patrocina, presidente, porque nem que seja para colocar a camisa nas fotos da comemoração vai ser importante pro senhor. Sim. E foi aí que surgiu uma das parcerias de publicidade mais famosas da história, né? São Paulo e TAM, né? Os títulos mundiais ali. Como a TAM, o vermelho da TAM, né? Hoje ela é TAM, mas o vermelho daquela antiga TAM se misturava também com a história de São Paulo. Total. E ele tinha dedo nisso. E sabe como que começou essa parceria com a TAM? O Luciano subiu num avião que a TAM operava só no interior do estado de São Paulo. Ele foi para Rio Preto, se não me falha a memória, fazer um jogo. E ele foi tão bem tratado que quando ele desceu,
Ele foi fazer o jogo, tal. Quando ele abriu a transmissão, ele falou assim: olha, eu tô muito feliz e ninguém pagou ele pra fazer isso. O Luciano tinha disso. O Luciano falava o que ele achava, pagando, não pagando. Ele falava o que ele realmente pensava. E aí ele abriu a transmissão e tal e falou assim: pela primeira vez eu não fui tratado como carga. É uma empresa nova que tá chegando, chama-se TAM. E tinha um café da manhã maravilhoso, não sei o que, tarará, falou. Quando ele voltou, que ele desembarcou em São Paulo, o comandante Rolim estava na porta do avião. Disse: Luciano, eu nunca mais vou esquecer o que você fez por mim. E ali começou uma amizade que foi até o fim. Que isso, hein? Então, pra você, ele é o Pelé da narração sem som. Sim. Eu faço sempre o comparativo, que eu vejo muito o Galvão sendo mais Cristiano Ronaldo, assim, midiático, e gosta, assim, do... É porque o Galvão virou esse personagem, né? É, além de tudo, um personagem. Tava dentro daquele... A Globo, o Real Madrid, das emissoras e tudo mais. Sim. E o Luciano era o Messi, porque ele era o talento em todos, um talento nato em todos. E na Bandeirantes, que era o Barcelona, que às vezes as pessoas não era a maior emissora, mas era a emissora que muita gente trocava da Globo pra colocar, porque gostava, porque era alternativa. Porque era muito ideológico o negócio. Como o Barcelona. Exato. Então acho que dá pra gente traçar esse paralelo. Eu fiz uma comparação esdrúxula aqui, mas tudo bem. Era from heart. Isso. Não era business, entende? Exatamente. O Maguila, o Rui Chapéu, existem tantas histórias e era Futebol tudo do coração. feminino, quando futebol ninguém acreditava. Ninguém. E naquela época, o Luciano dizia: o dia que a Rede Globo entender que precisa fazer o futebol feminino e transmitir uma Copa do Mundo, o negócio vai. Não deu outra. Em 2019, a Globo transmite e desde então... Tudo mudou. Exatamente. Vamos pro nosso último quadro, então. Vamos para o último quadro, que é o VAR da sua carreira. Eu tô descabelada? Não, creio que não, tá João. Dando pra... Não, tá bom, tá bom. dando O João pra... falou que você tá lindíssima. Então, Ai, obrigada. é um bate-bola, é o Tá. VAR da sua carreira. O melhor ou a melhor jogadora que você viu jogar? Marta. O gol mais bonito que você narrou? Foi o gol da Andressa Alves na finalíssima contra a Inglaterra em Wembley. Andressa? Não Andressa era nem Alves. pra você estar aqui? É esse gol? É esse gol. Não era nem pra você estar aqui? Porque ela não tinha sido chamada pela Pia. E aí uma jogadora sofre uma contusão, uma lesão, pouco antes. E aí ela chama a Andressa Alves. E a Andressa chega para fazer o gol de empate na finalíssima. Por isso eu digo, não era nem pela Thaí. Maravilhoso essa história, Foi né? sensacional. Maravilhoso. Qual Copa você tinha certeza que o Brasil ia ganhar e perdeu? No feminino ou no masculino? Tanto faz, você escolhe. 98 eu tinha certeza que o Brasil ia ganhar e a gente perdeu. E eu tava lá e foi duro de assimilar aquele golpe. Pegou no coração, né? Nossa, e os franceses aqui, né, ó. Tiraram sarro, né? E eles tinham razão, né? Tinha. Qual jogadora ou jogador mais subestimado pra você? Nossa, que difícil. Cici. Cici. Ninguém fala tanto como deveria da Pelo Cici. amor de Deus, a Cici tinha que ter estátua, Hall da Fama. Porque foi muito mais difícil na época dela. Não que não tenha sido difícil na fase da Marta, pelo amor de Deus. Mas, gente, elas não podiam usar academia. Para. Pesado, né? E agora, um superestimado. Neymar. Neymar? Superestimado? Na minha visão, sim. Eu acho que ele tem um futebol brilhante. Eu acho que ele tinha tudo para ser um dos melhores jogadores que a gente já viu na história. Mas ele foi superestimado no sentido de que ele se transformou num cara muito midiático. Talvez ele não tenha tido a assessoria que deveria para a condução da carreira dele. E ele acaba se transformando num personagem que não terminou como a gente gostaria que terminasse. Você acha que ele vai pra Copa? Olha, se for, é um equívoco. Seria um voto de confiança ali do Carlo Ancelotti. Mas sério. Não. Quanto tempo faz que ele não joga, gente? Vamos cair na real. Exatamente. Vai ser difícil. Eu gosto E olha, dele como jogador, mas não acredito. E veja, eu gosto dele. Eu não concordo com milhares de coisas que ele faz. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele.
O que eu sei é que eu tenho de fonte segura uma história dele com o futebol feminino do Santos, que o Santos passava por uma... que não é muita novidade, passar por dificuldade, mas vamos lá. Estava passando por uma dificuldade e o departamento de futebol feminino é sempre o que sofre mais. Quando acontece uma crise, a primeira coisa que acontece é cortar qualquer coisa do feminino. E alguém de lá de dentro, que eu não vou falar com certeza, porque primeiro eu não quero revelar minha fonte, segundo, né? Disse que o Neymar chegou e falou, o que vocês precisam para ajudar? E eu nunca soube disso. Ou seja, ele não jogou na roda para fazer uma propaganda dele. Então, eu tenho esse afeto por ele. Mas, profissionalmente, eu sou obrigada a dizer que ele foi muito menos do que poderia para o futebol que ele tem. Deu para entender. Essa história acho que ninguém sabia, né? Poucas Eu pessoas nunca falei sabem, pra ele não ninguém, divulga. e essa pessoa também nunca falou para ninguém. E, assim, ele gosta do futebol feminino. E isso me faz ter por ele, repito, não concordo com muitas coisas e tá tudo bem, a vida dele é a vida dele, mas me faz ter por ele um afeto nesse sentido. Entendi. Então vamos para a próxima, que é, se você pudesse escolher um gol que já aconteceu e você queria ter narrado, qual seria? Ai... Que difícil, mas eu acho que foi um gol. Será que eu vou me lembrar exatamente o jogo? Na verdade, o gol que eu gostaria... Pronto. O gol que eu gostaria de ter narrado... Eu ia falar um da Copa de 94, porque eu estava começando, né? Masculina. Mas o gol da Marta, em que o Luciano fala, não há palavras para descrever o gol da Marta, esse eu queria ter narrado. Que ela dá um drible de costas na jogadora dos Estados Unidos, dribla e faz o gol. Sim, ela vira... Nossa, mas foi um golaço. E esse eu queria ter narrado. Até arrepiei aqui. Realmente. Agora uma mais difícil. Qual gol você sonha e ainda narrar? De quem seria e em que momento seria? Um gol que você sonha em narrar. Ai, gente, que difícil. Um gol do Brasil na Copa. Eu quero narrar. Eu sei. Eu quero narrar o gol do título brasileiro na Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 no Brasil. Pô. Tem alguma jogadora? Tá dificultando. Ai, tá dificultando, meu Deus. Caroline. Boa. Gostei. E agora, pra gente encerrar o nosso papo, qual conselho a Luciana gostaria de ter recebido? Sabe, a Luciana jovem gostaria de ter recebido? E que você pode dar para todas as meninas que estão te acompanhando e te enxergam, sim, como uma referência, uma desbravadora, alguém que abriu caminhos para toda uma geração de narradoras femininas. Qual conselho você daria? Ai, eu vou fingir que eu tô ali e que sou eu, jovem, pensando em todas as mulheres que estão aí. Cara, seja boa com você. Erre. Não se cobre. Vai devagar. Aprenda o máximo que puder. Resista à tentação de se colocar para baixo, de se menosprezar, de não acreditar em você. E quando deitar a cabeça no travesseiro, sonha, mentaliza tudo que você quer e vai fazer. Não ter medo, é difícil dizer não tenha medo, porque o medo vai vir, mas permita que ele seja teu amigo, porque é absolutamente normal ter medo. Coloque ele do teu lado e não contra. É isso. Senhoras e senhores, essa Luciana Mariano, a primeira narradora da TV brasileira, a primeira narradora da TV da América Latina. Pode ser do mundo, viu? Do mundo também. Vamos buscar esse recorde. Porque a gente tá nesse processo aí, tentando com o Guinness. Não, por enquanto não apareceu nenhum registro de um gol narrado por uma mulher em rede nacional antes de setembro de 1997. Aguardemos. Vamos aguardar, então. Quero que você deixe suas redes sociais para quem gostou desse papo, te seguir, te acompanhar nos canais ESPN, saber da sua vida e tudo mais. Vamos nessa. @Luciana Mariano, o Mariano com 2 N's de navio.
É isso, pra te seguir. Aliás, é bom dizer isso, porque quando eu me caso com o Luciano, eu assumo o do Vale. Então todo mundo falava Luciana do Vale. Então tem uma galera de Pernambuco, principalmente, que se eu ligo lá e falo, oi, tudo bom? É a Luciana Mariano, eles não sabem quem é. Eita, mas é Luciana do Vale, é? Eu digo, sim, é a mesma pessoa. Então, depois que a gente se separou, eu volto pro meu sobrenome de solteiro, sobrenome do meu pai, que é Mariano. Então, @Luciana Mariano com 2 N's. É isso. Muito obrigado. Eu Gostou de estar aqui? Amei. Não amei. minta. Não preciso. Não preciso. Eu ia falar na tua cara que eu não Já pensou? Nossa, já ia deixar um clima horroroso aqui. ia pesar o clima, ia ficar uma coisa horrorosa. Não, mentira. Amei mesmo. Você é muito, muito sensível. Eu me senti muito à vontade. Obrigado. Com você e com ele que me deixou bater na mesa. João deixou você João. bater na mesa. João foi meu amigo. Muito Amei. obrigado. Foi um Obrigada. episódio de colecionador. Isso daqui é a história da TV brasileira, história do esporte brasileiro, e que a gente tenha cada vez mais normalize narradoras, mulheres no jornalismo, mulheres envelhecendo no E jornalismo. que nós possamos mantê-las. Exatamente. Então, se você gostou desse episódio, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, por favor. Se você quiser ver os cortes do Eles que Lutem, acompanhar na semana inteira, @ElesQueLutemPod. TikTok, Instagram, todos os lugares. E para me seguir no meu pessoal, @BLZGabs. Beleza, Gabs. É isso, minha gente. Lembrando, Luciana, que eu só pergunto e eles que lutem. Até semana que vem, pessoal. Valeu!